Uma ótima noite para vocês, queridos amigos. Agora, peço que fiquem na frente das telas apenas aqueles que já sentiram dor de cabeça pelo menos uma vez na vida e não querem mais passar por isso. Também dor no pescoço, tontura, diminuição da concentração e da memória. Convido todos esses a se aproximarem um pouco mais da tela e abrirem bem os olhos para prestar mais atenção. Talvez pegar uma caneta para anotar informações úteis para você, com as quais poderá se livrar desses problemas para sempre. O fato é que tudo no nosso organismo é organizado de forma harmoniosa. Mas nós não valorizamos essa harmonia e a destruímos. Todos os nossos músculos devem ser usados de forma equilibrada e devem se desenvolver de acordo com a tecnologia planejada. Mas, infelizmente, nossa vida moderna é de tal forma que não conseguimos usar todos os nossos músculos de maneira equilibrada. E alguns deles começam a se desenvolver melhor, outros pior. E alguns ficam sobrecarregados e acabam se machucando o tempo todo. Por exemplo, um desses músculos foi recentemente descoberto por cientistas nacionais na Universidade Estadual de Kanashi de Músculos e Fáscias. Esse músculo, como você já deve ter percebido, é o músculo levantador da escápula. Infelizmente, até agora ainda não criaram um nome adequado para ele. Veja os músculos glúteos, por exemplo. Sabe de onde vem esse nome? Provavelmente de glúten. O músculo quadrado lombar tem formato de quadrado. O romboide, o trapézio, são formações anatômicas, como figuras geométricas. O deltoide tem formato de delta, certo? Delta, o que é isso? Delta é uma letra ou um rio. Delta do rio. Enfim, todos os músculos têm nomes poéticos. Tríceps, bíceps, masseter. E esse aqui, só pelo que faz. Músculo levantador da escápula. O que vocês acham que ele faz? Talvez abaixe a escápula. Alguns pensaram. Talvez ele participe em abrir a pálpebra, levantar. Ou talvez abaixe o canto da boca. Ou talvez ele... estende o dedão do pé. Não, você não acertou. Nos comentários, quem respondeu corretamente mandou bem. Ele levanta a escápula. Músculo levantador da escápula. Sua função inesperada é levantar a escápula. Para onde ele levanta? Para o lado, para a direita, para a esquerda? Errado. Para cima. Por que você precisa desse movimento na vida? Você acha que é só para encolher os ombros? Assim? Levantar? Ou fazer isso durante a dança? Levantar um ombro, depois o outro? Não é só para isso. Inclusive, participa praticamente de qualquer movimento com o braço. Levantou o braço, ele ajuda a estabilizar a escápula. Inclinou a cabeça, participa. Para frente, também participa. E o fato é que a característica desse músculo é que ele, aqui do lado oposto, aliás, agora ele descolou. Era o músculo esternocleidomastoideu. Também tem uma importância considerável. Se o seu pescoço é fino, como o de um ganso, assim alongado, isso geralmente é por causa da ausência desse músculo. Se suas mãos ficam dormentes, é sinal de encurtamento dos músculos escalenos. Isso é para o futuro. Se eu tiver vontade, conto para vocês sobre isso. Se vocês também quiserem ouvir, talvez a gente fale sobre isso também. O treino dele também é importante. Mas hoje o músculo levantador da escápula é de importância primordial para nós. Porque qual é a sua particularidade? Tudo para de funcionar. É quando qualquer coisa se cansa. Por exemplo, quando você ficou muito tempo olhando para o seu celular. Ficou, por assim dizer, vidrado nele. Assim mesmo, com a cabeça inclinada. Aqui! Bom, Leon, não conseguiam largar mais um capítulo de Guerra e Paz. Ou então relendo Dostoiévski. Como de costume. E seu pescoço ficou cansado. O que vai ajudá-lo? O músculo levantador da escápula. Extensor. O extensor longo do pescoço. Este é o músculo poderoso que praticamente ninguém mais tem no mundo moderno. Apenas duas películas finas bem aqui no lugar desse músculo.
Elas se cansam muito rápido porque a nossa vida moderna não exige levantar a cabeça para cima assim. Não há mais necessidade de olhar para frente, muito menos para cima. Na vida, acabamos ficando o tempo todo nessa posição. Por isso, esses músculos vão atrofiando aos poucos. E quando o extensor longo do pescoço se cansa, vem em seu socorro, vem ajudar. Corre o músculo levantador da escápula. O que ele faz? Tenta compensar a fraqueza desse músculo com sua própria tensão. Uma característica anatômica da sua estrutura. Começa nas 4 primeiras vértebras cervicais, nos processos transversos. Agora estamos olhando para qualquer pessoa por trás. E você pode estar nesse lugar. E eu também. Aqui estão todas as nossas vértebras. Vamos desenhar? Então vamos desenhar todas elas. Quantas vértebras você acha que uma pessoa tem atualmente? 7. Porque nós pertencemos aos mamíferos. Quem é esse? Espécie, tipo, gênero, subespécie, reino. Resumindo, nós temos 7 vértebras. Por enquanto, até hoje há isso no pescoço. As particularidades desse músculo. Este é o osso occipital. Esta é a escápula. A particularidade desse músculo é que ele se origina dos processos transversos de 4 vértebras. Vamos desenhar os processos transversos dos 4 primeiras vértebras cervicais. Dos processos transversos. Aqui também, vejam, eles ficam nas laterais. E termina no ângulo da escápula. Ângulo da escápula. Ângulo superior da escápula. O início, veja, é de 4 lugares. E termina! No fim, todos vieram de 4 lugares diferentes para o mesmo local. Aqui, essas 3 áreas, 4, elas se unem, estão vendo, em um único músculo. E terminam em um único ponto de fixação, bem aqui, no ângulo da escápula. Qual é a particularidade? Por que aparece dor de cabeça? Até mesmo tontura pode ocorrer devido ao espasmo desse músculo. Tudo é explicado de forma lógica. Aqui, entre a primeira vértebra e o osso occipital, temos um grupo de músculos suboccipitais, também conhecidos como extensores curtos. Aqui temos vários deles. Aqui, ou seja, aqui. Temos os retos e temos os oblíquos. Tem até aqueles que ficam entre a primeira e a segunda vértebra. Aqui, este é o grupo de músculos. E o que passa entre eles? Nervo occipital. Vai para cá. A artéria vertebral fica entre eles, bem aqui. E a veia fica ao lado. Quando ocorre um espasmo, todo esse complexo começa a ser comprimido. Ocorre um forte espasmo, irritando a artéria. Há um espasmo reflexo. Isso causa tontura e perda de consciência. Movimentos bruscos têm o mesmo efeito. Se o espasmo não for tão forte, a veia é comprimida, ocorre uma alteração no fluxo venoso e a cabeça dói. Nada ajuda. O nervo occipital é comprimido. A cabeça dói. Como? Qual é a diferença entre quando há uma alteração no fluxo venoso e apenas compressão do nervo? Muitas vezes, quando há uma alteração no fluxo venoso, dói mais de manhã e começa a doer quando está deitado, especialmente deitado de costas. E aparece dor na nuca. E tudo isso pode ser consequência da tensão desse músculo. Por quê? Porque, veja, de onde começa? O início é do processo transverso da primeira vértebra, inclusive. E quando começa a puxar para baixo, não é só a escápula que sobe. Sua escápula não pode subir infinitamente para cima. Enquanto sobe, é compensado. Também há músculos abaixo que puxam a escápula para baixo, ainda mais fortes, como o latíssimo do dorso. E toda essa tensão causa um espasmo reflexo nesses músculos suboccipitais. Esse músculo puxa para baixo. O que esses vão fazer? Vão tentar puxar de volta para cima. Também vão ficar tensos. Por isso, se a tensão aqui na região occipital não consegue ser aliviada, é preciso tentar relaxar também o músculo levantador da escápula. Segunda razão. Número 2. Tensão do músculo levantador da escápula, fraqueza do músculo deltoide. Ou então sua sobrecarga, fadiga excessiva.
Movimentos repetitivos, por exemplo. Levantar o braço começa, aos poucos, a cansar o músculo deltoide. Ou às vezes acontece que está tão fraca que desde o início, ao levantar o braço, a escápula já começa a se mover. Ou seja, o ideal é que o braço se levante mais ou menos praticamente até ficar paralelo, principalmente devido à contração do deltoide. E depois entram em ação o trapézio e o músculo levantador da escápula. E se houver várias disfunções, por exemplo, em caso de lesão do músculo supraespinhal, dos tendões do supraespinhal ou do deltoide, ele mesmo não funciona direito. Ou então, tudo ficou tão enfraquecido que o braço começa a se mover. E junto com o braço, o músculo levantador da escápula também começa a ficar sobrecarregado. Nesse caso, após muitos movimentos com os braços, ocorre uma sobrecarga desse músculo, inchaço, inflamação e até mesmo espasmo nele, por causa da sobrecarga. Mas agora não é mais estática. No primeiro caso, o que tínhamos? A dor era causada pela estática. Isso acontece quando ficamos muito tempo nessa posição. Um músculo cansou de forma estática, outro ficou tenso. Aqui, temos um impacto dinâmico, percebe? E aqui não vai ser só um espasmo. Vai ter também um pouco de inflamação. Com o movimento, esse músculo aqui vai ficar sobrecarregado e pode aparecer inchaço, inflamação. Ou seja, veja, ela ajuda o extensor do pescoço, ajuda o braço. E depois, o que mais? Por que mais ela pode se sobrecarregar? Porque ela mesma ficou muito enfraquecida. Também existem esses casos. Ou seja, o próprio músculo levantador da escápula está muito atrofiado. Mas em alguns casos ela precisa funcionar. Por exemplo, é preciso pegar algo, levantar, segurar. Ou seja, depois disso, após o esforço com os braços, não quando você está levantando algo, certo? Mas quando você pega ou segura alguma coisa. Isso já é o trabalho do próprio músculo. Junto com o trapézio, também trabalha o músculo levantador da escápula. Se segurarmos algo aqui atrás, haverá mais carga sobre o trapézio. Praticamente só ela vai trabalhar. Só segurando ou levantando o ombro assim. Ou seja, se o ombro estiver, veja, atrás da orelha, e eu levantar para cima, o trapézio vai ser mais exigido. Se eu colocar o ombro na frente da orelha e levantar para cima, o músculo levantador da escápula será mais exigido. E se estiver na linha da orelha, mais ou menos ambos serão trabalhados. Isso. E se eu tiver que levantar ou segurar algo assim, com o braço à frente, pode ser que o músculo levantador da escápula não aguente também, ficando sobrecarregado. Quais outras causas existem? Pode haver outras razões, mas por enquanto, isso já é suficiente para nós. E agora, o que devemos fazer? Precisamos eliminar os pontos gatilho no próprio músculo que está causando a dor. A dor ocorre devido ao espasmo reflexo dos músculos suboccipitais, devido à dor referida que causa sensações desagradáveis na cabeça. A tensão constante dos músculos do pescoço envia uma pulsação contínua ao cérebro, que o distrai de se concentrar em coisas importantes. A má memória acontece por causa da tensão muscular. Tudo vai para cá. Todos os neurotransmissores são gastos para manter o tônus desses músculos. Em vez de você formar novas conexões neurais, tudo é perdido para manter a tensão excessiva dos músculos do pescoço. Memória ruim, concentração ruim. Primeiro, verifique se não há tensão constante em alguns músculos do pescoço e relaxamento excessivo em outros, por causa dos quais tudo isso ficou tenso. Onde remover os pontos gatilho? Em quais locais? Neste ponto, onde está o ângulo da escápula. Bem aqui, está vendo? Este é o ponto de fixação, ou melhor, ao lado dele, tudo coberto pelo trapézio. Por isso, muitas vezes a tensão nessa região, bem aqui onde ela geralmente ocorre, é percebida como tensão no trapézio. E você fica massageando o trapézio o tempo todo. Massageando, e não adianta, porque a tensão não está no trapézio, mas sim debaixo dele. O trapézio cobre tudo isso por cima, entende? Mimetismo. Sabe o que é isso? Como nos insetos. Existe uma mosca que se parece com uma vespa, por isso ninguém a come. Isso se chama mimetismo.
Isso significa que... Como chamar isso em russo? Eu acho... Finge ser outra coisa, no caso. Isso aqui também. Parece que é o trapézio que dói. Mas, na verdade, é esse músculo aqui, o levantador da escápula, que fica embaixo dele. E o segundo ponto gatilho é bem aqui, no meio. Bem aqui. Bem nesse lugar. Geralmente acontece bem aqui, bem no meio, aqui. Aqui também é possível encontrar áreas doloridas, mas aqui já são mais partes de tendões. Claro, vai doer, mas é inútil massagear bem aqui. Primeiramente, isso deve ser removido. E às vezes, o relaxamento e o alongamento facial também ajudam a remover isso aqui. Então, isso é o primeiro. Remova os pontos gatilho. Segundo, alongar. O alongamento dela ajuda quando você a sobrecarrega. É exatamente a sobrecarga direta desse músculo. Ou seja, você está sempre usando ele para carregar alguma coisa. Ou seja, sua atividade está relacionada ao esforço físico. Mas, se for esse o caso, então o alongamento dela vai te ajudar. Se não for, então, toda vez após o alongamento você vai sentir um alívio temporário. Depois, vai doer ainda mais. E o próximo? Vou mostrar como relaxar esse músculo. Contrair. Contraindo outro músculo. Ou seja, você pode tirar a carga do músculo sobrecarregado se contrair outro no lugar. Ele relaxa imediatamente. O antagonista de qualquer um deles. E também vamos aprender como exercitar e treinar esse músculo. Então, ponto gatilho. Como eliminar bola. Vamos pegar. Aqui, para acertar ele, para acertar assim, o que fazemos? O vão da porta é ótimo para isso. Nos inclinamos assim. Colocamos a cabeça no vão da porta. Colocamos aqui, bem nesse lugar. Aqui temos o ângulo da escápula. Você sabe onde fica o ângulo da escápula? É exatamente aqui. Você trabalha toda essa área assim. Assim. Isso é! Então, encontre algum lugar onde você possa ficar assim. Coloque aqui, assim. Assim mesmo, tá vendo? Aqui, entre a parede e... Pronto. Colocamos aqui. Isso mesmo. Colocamos a bolinha e pronto. Ela ficará assim. Aqui, assim, tá vendo? Pronto. Dessa maneira. E aí, apertou, segura. Ou faz em movimento, um pouco para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Você trabalha tudo isso dessa maneira, assim. Pronto? Fica assim. Pronto. Colocou. Aqui. E aí você massageia assim. Pronto! Entre a parede e a bolinha, você pode deitar de costas. Também assim. Olha, colocamos aqui. Aqui também. Aqui você está deitado de costas, bem no chão. E aqui também você vai atingir exatamente esse ponto. Mas, perto do ângulo da escápula. Isso. O segundo ponto... Às vezes é mais fácil encontrá-lo com a mão. Aqui temos o músculo esternocleidomastoideu, bem atrás dele. Se você conseguir sentir essa parte saliente, é exatamente ela. E aqui é conveniente apertá-la um pouco entre os dedos. Só tome cuidado para não ser a artéria carótida. Caso contrário, a gente se vê já. No próximo episódio, senão não nos vemos. Você vai acabar dormindo. De repente, tomara que você acorde. Então, tome cuidado. Pronto? Pronto. Só não aperte com muita força. E assim, é só massagear. Aperte aqui entre os dedos. Aqui ela fica saliente. Não precisa fazer muita força, ou seja, não precisa ser doloroso. Aqui está ele, o músculo levantador da escápula. Aqui, devagarzinho, vai passando entre os dedos. Não aperte forte, apenas pressione levemente e mova para cima e para baixo. Isso geralmente é o suficiente. Ou seja, não precisa massagear tudo isso com muita força. Às vezes ele relaxa até melhor com toques leves do que com toques mais fortes. E o próximo passo é simplesmente acariciar de cima para baixo, pela superfície lateral do pescoço. Lembre-se, nós trabalhamos o músculo escaleno aqui na frente, e agora é um pouco diferente, é mais para trás.
Vire a cabeça, leve o braço para trás para a escápula se afastar um pouco, e então, de cima para baixo. Mas, claro, esse movimento também vai afetar o músculo trapézio, mas também vai atingir o músculo levantador da escápula. Ou seja, você inclinou um pouco a cabeça para o lado, virou em direção ao cotovelo. E aqui atrás, de cima para baixo, massageie assim. Pode, em princípio, se estiver em dúvida, trabalhar toda essa parte lateral desse jeito. Isso é uma técnica para relaxar o músculo. Para alongarmos o músculo, usamos diferentes métodos. Por exemplo, o braço é levado para trás. O braço sentado, você está sentado, fixa o braço em alguma coisa. Por exemplo, em uma cadeira. Você senta, com a mão, segura assim. Vira a cabeça para o lado oposto e inclina um pouco. E com a mão, puxe a cabeça para baixo, assim. Pode levar o braço um pouco para trás. Gire a palma da mão para frente, para que a escápula vá para trás, assim. Tudo isso depende de quanto esse músculo está encurtado em você. E puxe para baixo assim. Ou seja, é o alongamento do músculo que eleva a escápula. Ele se diferencia porque não é só puxar para o lado assim. Fica um ângulo assim, mais ou menos. Não é assim que seguramos. A mão não segura aqui. Mas um pouco mais para trás aqui. E fazemos o movimento para cá. De alguma forma fixamos essa mão para que a escápula não levante muito. Ou colocamos aqui atrás das costas. E assim mesmo. Aqui seguramos com cuidado, mudando um pouco o ângulo. Olhamos para lá e para cá para ver a tensão. Aqui está. Encontramos o ângulo em que ela vai esticar. Aqui! Agora, olhem, vou mostrar para vocês. Um jeito de aliviar a tensão desse músculo. E não importa o que tenha acontecido. Ponto gatilho, o próprio músculo está encurtado. Porque muitas vezes, depois dessas manipulações, acontece que, se havia um pequeno inchaço ou inflamação no músculo, isso pode, na verdade, provocar um aumento da dor. Mas o método que vou mostrar agora não provoca, pelo contrário, relaxa instantaneamente. Além da sensação de relaxamento no próprio músculo, na região do músculo, muitas vezes acontece que esse espasmo constante, ele sobrecarrega tanto o sistema nervoso quanto um peso constante na cabeça. Não deixe eu me concentrar em coisas mais importantes. Por exemplo, né? E depois do que estamos fazendo agora, você vai sentir que a cabeça ficou leve. O humor melhorou. A cada inspiração, está ficando tudo. As cores ao meu redor ficam mais vivas. Então, não vamos falar muito, certo? Vamos direto ao assunto. Olhem! Esse exercício vai ajudar e agradar muita gente. Primeiro vou mostrar sem o elástico, só o movimento. Depois, mostro como fazer com o elástico. O movimento não é complicado. Aqui, colocamos o braço assim para frente. O cotovelo deve ficar à frente. Você pode colocar a mão aqui no ombro ou simplesmente para frente. A outra colocamos embaixo do cotovelo. E agora, com essa mão, pressionamos para baixo sobre o braço de baixo. E o braço de baixo oferece uma certa resistência, mas é uma resistência que permite que o braço de cima ainda consiga pressionar. E você vai sentir a maior tensão aqui, nesse ponto, no músculo peitoral. Isso. E nesse momento, quando você faz o movimento para baixo, automaticamente acontece o relaxamento do músculo levantador da escápula. Ou seja, ele descansa. Imagine que ele tinha que trabalhar o tempo todo, ficar tenso, e esse é justamente o jeito de tirar a tensão desse músculo. Quem tinha problema de tensão constante nesse músculo, experimente isso. Você vai gostar. Ou seja, é justamente nessa posição, quando você pressiona o braço para baixo desse jeito. O peitoral fica tenso, assim como o músculo levantador da escápula. Finalmente ele descansa. Aqui está. Uma das variações deste exercício é o uso do elástico. Aqui você faz uma alça qualquer. Passa o braço e faz o mesmo movimento. Viu só?
a resistência que você fazia com a mão. Você só faz isso com o elástico, que puxa sua mão para cima. Mas escolha um ângulo que fique parecido, de preferência que seja exatamente assim. De cima, de baixo para cima, esse é o movimento que você tem que fazer. E então, é aí que você tem esse tipo de movimento. Você pode segurar um pouco exatamente na posição estática. Ou seja, na posição estática ele relaxa um pouco mais. Isso! Experimente! É um exercício muito bom para tirar a tensão desse músculo. E é bom justamente combinar com o treino desse músculo. Por exemplo, você coloca carga nele. De que forma? Como já falamos, se o ombro se deslocou para frente e você levantar o ombro, é justamente esse músculo que está trabalhando. E para treinar esse músculo, então você fica de pé, perto da parede. De modo que suas palmas toquem a parede. Então, você se virou. Fique em pé com os dedos dos pés encostados na parede. Desloque os ombros para frente. E levantamos eles, fazemos um movimento para cima e abaixamos. Mais uma vez. Levantou e abaixou. Levantou e abaixou. As palmas deslizam pela parede. Em alguns casos, com um músculo muito fraco. Bem, pode ser que esse movimento nem aconteça. Eles podem nem subir. Você pode afastar um pouco mais as mãos e tentar assim. O essencial é garantir que o músculo levantador da escápula funcione. É esse movimento para frente. Com os ombros, aí haverá carga nele. Se os ombros estiverem para trás, aí quem vai trabalhar é o trapézio. E em alguns casos, justamente. O movimento, levantar os ombros para trás, causa dor. Porque esse ponto gatilho é ativado. Justamente aquele que fica embaixo, bem aqui. E por causa disso, junto com o trapézio, ele começa a funcionar. Nesse ponto você tem. Esse espasmo está sempre sendo ativado. Então, amigos, por aqui vamos encerrar. Está na hora de dizer adeus. Vejo que vocês já estão ansiosos para fazer esse exercício, para experimentar.